começando mais um Money Cash aqui, mega especial, aqui em parceria com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado. E olha só, eu tive uma visita ilustre aqui de um cheque muito especial. Falou que ele é cheque predileto, daí ele fala que não é e tudo mais. Sérgio, que bom ter você aqui comigo. Carol, pai, foi um prazer estar aqui. E eu vim só para conferir, porque cabeça de bacalhau não tinha visto ainda, enterro de anão não, e o seu escritório que você fala há um ano, eu falei, aqui não tem esse escritório. Aí eu vim só para saber se existe mesmo. E não é que existe, é bonito, parabéns, viu? Sérgio, mas é culpa da Andressa, porque ela fez o festival dela aqui, a gente teve que pivotar tudo, né, porque ia ser em Gramado. E daí, por causa do acontecimento do Rio Grande do Sul, a gente fez aqui essa versão online e teve que acelerar a obra. Porque senão a obra não ia acabar, Sérgio. Você é culpado, então. Andressa, essa responsabilidade eu quero carregar. Você sabia que o festival existe há 47 anos? Não tinha a menor ideia. 47 anos? 47 anos. E eu soube que ano que vem você estará no palco. Quem falou? Foi o dos bastidores que a gente acabou fazendo. Boa. Maravilhoso. Sérgio, conta um pouco pra gente aqui, assim, desse momento, né? Principalmente que a gente tava falando bastante sobre o Rio Grande do Sul e a gente tá falando sobre gestão também de crise e toda empresa já passou por perrengue, né? Quando me perguntam, inclusive, se alguém, alguma entrevista, já passou por algum perrengue, eu pergunto, você é brasileiro? Porque todo mundo já passou por muitos. Como que também a tua empresa, a Pets, e até com essa nova parceria, essa nova fusão, tá lidando também com essa situação? Bom, em primeiro lugar, a fusão foi um anúncio que ainda para se concretizar vai 1 ano e meio pela frente. Então não existe nada sendo feito em conjunto com a Cobasi enquanto não se concretiza a junção. Agora, em relação, a gente tem umas 14 lojas no Rio Grande do Sul, lojas em Porto Alegre e em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Inclusive em Canoas. Né? Lembrando que são próprias. Todas próprias. Canoas, Pelotas, Rio Grande, Novo Hamburgo, todas essas cidades nós temos lojas. Felizmente a gente não teve nenhuma loja atingida diretamente, mas a gente teve loja atingida indiretamente porque os funcionários não conseguiam trabalhar, por N razões. E a gente teve um grupo de pessoas que teve a casa parcial ou totalmente perdida. Então a gente está procurando, em relação aos funcionários, dar apoio, inclusive para se recompre eletrodomésticos, para que eles possam recomeçar a vida, porque é extremamente complicado isso. E eu fiquei, Carol, uma coisa assim que me achei incrível foi a sensibilidade do povo brasileiro com esse acontecimento. A gente transformou, das 250 lojas que nós temos, a gente transformou 20 e tantas em pontos de coleta. Uau! Em alguns dias, a gente juntou mais de 1000 pallets de mercadoria. 1000 pallets, cada pallet dá uns 600 quilos na média. A gente está falando de 600 toneladas que a Pets conseguiu juntar de tudo quanto é tipo de doação, água mineral, roupa, medicamento e coisas para os pets também. A gente foi um ponto de arrecadação para todas essas coisas. Então a solidariedade do povo foi maravilhosa. A gente também teve iniciativas no sentido de apoiar muito as ONGs parceiras nossas. A gente adiantou recursos para essas ONGs que normalmente teriam um outro tipo de fluxo. A gente também está apoiando a ação da Angélica e Xuxa num abrigo que eles fizeram para uns 300 cães e gatos. A gente está dando apoio com veterinários. A gente liberou o hospital para não cobrar de animal resgatado, né, para fazer esse atendimento gratuito. Fechamos alguns consultórios para liberar o veterinário para ir cuidar dos pets que foram resgatados. Então tem um conjunto de atitudes que nós tomamos aqui em relação ao Rio Grande do Sul que eu acho que é isso, é a sociedade, cada um fazendo um pouco e no conjunto a gente amenizando a dor dos irmãos gaúchos. E você, assim, eu acho que é importante também da gente enfatizar isso, todo mundo que tem uma empresa ou que tem, de uma certa forma, influência, ele é muito cobrado. Então, até como divulgar isso, essas iniciativas que realmente têm uma preocupação em serem eficientes, né? Sim.
todo mundo que acompanha o Shark sabe muito bem que o Sérgio é dos números, é racional, é prático, ou seja, não é sair fazendo por fazer, né? Exatamente. A gente procura, inclusive, ter no Instagram lá, a gente deixa diariamente atualizado todas as ações que nós estamos fazendo. E a gente sabe bem, quando começou esse mundo de doações, antes de ter a polêmica com o governador Eduardo Leite sobre essa questão de ele pedindo para parar determinados tipos de doação, porque, primeiro assim, quando a coisa é desorganizada, você cria outros problemas, com a maior boa vontade, todo mundo super querendo ajudar, mas você cria, às vezes, gargalos logísticos, excesso de uma determinada coisa, problemas no comércio local, que as pessoas precisam viver lá, o comércio precisa sobreviver, os empregos precisam sobreviver. Então, quando começa, de repente, a se doar todos os produtos, a pessoa fala, pô, eu não vou comprar nada porque eu estou recebendo tudo. Uhum. E às vezes a melhor forma de ajudar é você remeter dinheiro para as organizações sérias que distribuem e que desenvolvem, que giram esse dinheiro no próprio comércio local, ajudando os comerciantes também. Então, o problema às vezes não é tão óbvio quanto parece, e a boa vontade de querer ajudar, às vezes, quando é bem canalizada, ela ajuda de maneira mais efetiva. Bom, eu é que realmente fico muito tocada com isso, né? Eu tô aqui para falar um pouco, para perguntar, mas toda vez que a gente vem falar de alguma ajuda que a gente está recebendo lá no Sul, isso é uma coisa que me toca bastante, principalmente porque, de certa forma, tá passando com a minha família, né? Então, quando tu vem falar, porque tem pessoas que trabalham nas lojas e estão sem casas, isso a gente também tá passando, né? Várias pessoas da nossa própria equipe, elas não têm nem como trabalhar. Hoje a gente estava até, tipo, onde vocês estão? Me perdi minha casa. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Então, essas coisas acabam me tocando bastante porque, de certa forma, eu estou vivendo diretamente isso, né? E eu acho que é de grande nobreza, porque, primeiro, é claro que a gente está falando com um empresário, mas eu acho que tem esse lado humano também, né? Da pessoa olhar e entender a necessidade do outro. E principalmente se colocar à disposição, que é o que eu venho falando pra Carol o tempo inteiro que ela tá fazendo, né? Que ela tá doando o tempo dela, né? Então acho que a primeira coisa eu queria te agradecer em nome das pessoas, né? Desses meus irmãos, da minha família, né? Porque a gente é uma grande família lá no Sul. E dizer que realmente pessoas como tu fazem toda a diferença pra gente. Não, eu quero, assim, obviamente a gente faria isso para qualquer região, mas especialmente um carinho, todo mundo do Sul, um carinho muito todo mundo grande. do Brasil, né, Sérgio? Porque é isso que eu queria até enfatizar. Exato. Aqui a gente vê a importância de ser uma federação e todos os estados absolutamente solidários ao povo gaúcho. Meu pai nasceu em Porto Alegre, eu tenho vários tios e primos em Porto Alegre, então a gente tem o maior carinho pela cidade, pelo estado, e acho que a gente construiu uma série de iniciativas para fazer a nossa parte, né? Eu acho que o mais triste é que a gente começa a ver que o desastre ele poderia talvez não ser evitado, mas ele poderia ser mitigado, ele poderia ser menor se não tivesse acontecido alguns absurdos, que falta de manutenção em determinadas bombas lá que tinham que funcionar, e algumas obras preventivas que, obviamente, uma quantidade de chuva como teve, é difícil passar sem acontecer nada, mas seguramente poderia acontecer bem menos do que foi. Mas é interessante falar sobre esse assunto, porque eu venho provocando um debate e, né, você já está convocado para algumas iniciativas que a gente vai fazer aqui dentro da Dinastia, de um pensamento sobre cidades inteligentes, né? Eu acho que o Brasil, a gente tem, primeiro, muitos países dentro de um país só, a gente já vem falando sobre isso faz muito tempo, e que a gente cresceu de uma forma desorganizada, mas isso não significa que a gente não possa organizar, que assim como uma empresa, né? Então acho que até o olhar de um empresário, ele colabora muito com isso. A iniciativa privada, ela precisa ajudar,
claramente a pública, porque a gente tem esse olhar da gestão, de o que é prático, como que funciona, o que não funciona, como que isso vai, de fato, trazer resultado. E já que a gente vai reconstruir, que a gente reconstrua de uma maneira que a gente possa ser até um orgulho, né? Um estado que ele possa ser referência não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Né? Sem dúvida. Quando a gente fala em coletividade, em política pública, a falta de coerência e, às vezes, uma política rasa, uma política feita só pelo voto, gera grandes distorções. Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo agora, de como o pensamento político, só pensando no voto, pode gerar uma distorção gigante. Existe a história da isenção das compras de $50, né? Essa isenção, a gente aplaude, que bom que tem isenção de $50, mas o que a gente não concorda em absoluto é por que isso é para a plataforma estrangeira e não para quem gera emprego e impostos no Brasil. Então, o varejo deveria ter essa possibilidade de vender até $50 sem a cobrança de impostos. Se fosse R$50, eu estava feliz, né? mas $50 então, melhor ainda. Mas que a isenção é de $50. E aí, quando se faz essa medida que o estrangeiro que vende dentro do Brasil para o mesmo consumidor não paga o imposto, você está enaltecendo lá fora. O que você está fazendo é uma coisa sem precedentes na história mundial dos países. Nunca um país, um governo, se posicionou contra a própria empresa, o próprio emprego. É tão interessante que a gente uniu a CUT, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e todos os sindicatos de empresariais para defender a isonomia. E o que acontece por política, a oposição ao PT acusa o PT de falar: vocês foram eleitos para taxar o rico, agora querem taxar o pobre. Essa história de querer taxar o pobre é um absurdo, porque, na verdade, o pobre já é taxado e muito. Só que ele é taxado quando compra da Renner, da C&A, da Riachuelo, de qualquer loja. Ele já tem imposto lá embutido. Então, ter indignação seletiva... Assim, eu só fico indignado quando vem de uma plataforma da China. Mas aqui do Brasil tá tudo bem que paga 100% de imposto. Isso não é razoável. Então, como você falou de construir cidades e ser exemplo e ser organizado, a primeira coisa quando a gente vive em coletividade é ter regras que sejam justas. E quando a política se sobrepõe ao senso de justiça, a gente vive o que nós estamos vivendo hoje. E é interessante quando a gente escuta muito sobre, por exemplo, até uma coisa simples, uma provocação sobre a distribuição de renda. A pessoa tem uma casa de milhões, mas ela quer brigar com o jardineiro que ganha R$300 e ela quer pagar 200. Sim. Então, ou seja, aonde está, de fato, algo que ela acredita, né? E eu acho que é uma mensagem que a gente precisa provocar. Ô Sérgio, me conta uma coisa aqui, mudando de pato pra ganso, como que foi a sua experiência no Shark Tank? Estaremos de novo juntos, eu tô tão feliz. Olha, Carol, eu vou dizer para você que por mais que eu tivesse uma expectativa positiva, mas eu me surpreendi positivamente. Primeiro pela acolhida que eu tive no programa, acho que o nosso caso foi amor à primeira vista, né? A gente rolou a primeira ligação, não tinha nem te visto. Rolou a química mais rápido, mas com os demais Sharks também, eu tive um relacionamento muito bom. Não quando liga a câmera, mas sobretudo quando desliga a câmera. Né? Quando desliga a câmera, você vê um clima. Eu adorei o clima, adorei a produção do cameraman, a Luíta, a Choel, a Pansica, todo mundo. Né? Isso deu para mim, assim, um ambiente muito leve para fazer a gravação. Embora fosse muito intenso fisicamente, mas, assim, foi gostoso fazer a gravação. Eu talvez tenha me surpreendido um pouco com a dificuldade do pós. O pós me gerou... Aí... Mas eu te falei, foi pior do que eu esperava. É, né? difícil o pós, hein? As pessoas, infelizmente, elas falam coisas no programa, é a única referência que a gente tem para fazer a proposta é o que é dito, e a proposta é montada em cima disso e depois você precisa comprovar o que foi dito.
E aí começam os problemas de documentação, problemas de não sei, né, o que é. Então, é ruim. Assim, eu acho que o programa perfeito, como educação financeira é legal pra caramba, clima eu adorei, o pós, eu acho que a gente poderia ter um pós melhor. E em virtude dos próprios empreendedores, né? Sim, vamos deixar claro aqui, sim, tá? Porque sim. O Sérgio é a pessoa mais acessível que eu já conheci na face da Terra. É verdade. Eu investi numa empresa que chama Bendog, junto com a Bianca da Boca Rosa, e daí eu falei assim, Sérgio, é o seguinte, ela tá fornecendo, eu preciso de uma mentoria sua, ela precisa aprender como até ser uma cliente Pets. Ele falou, pode ser daqui 1h30? Eu falei, gente, não é possível, era um sábado, e ficou lá mais de 1 hora, e a gente tá fazendo negócios, então, ou seja, você realmente vestiu a camisa de Shark, entendendo que as pessoas, elas querem o seu tempo. Sim. Mas isso não espalha não, que isso é muito pra você, tá? Não espalha não, eu só gravei e vou colocar em todas as redes sociais. Mas é importante de dizer, né, Sérgio, o quanto ali o programa, ele é um incentivo a outros empreendedores. Sim. E que sim. você, e eu acho que vale essa fala aqui, você acabou, né, você tá nesse processo para concretizar esse negócio, mas lá atrás, você pensou em utilizar, lembro bem dessa história, o teu próprio terreno para ser uma loja, não era da Cobasi? Sim, eu tentei, na verdade, antes de começar, tentei ser uma franquia da Cobasi, né? Que eu acabei nem sendo atendido por eles, porque eles não tinham esse modelo de franquia. Mas eu tive, como empreendedor, o maior privilégio que qualquer empreendedor pode ter, que é ter montado um negócio do zero e ter quebrado. Quando você escolhe que a quebra pode ser uma oportunidade de aprendizado, isso vale mais do que 10 MBAs. Então eu tive essa oportunidade de aprender muita coisa com um projeto que dá errado. E aí veio a Pets Intermarginal, que depois virou a Pets, de um projeto que deu certo. E aí tem muito aprendizado e muita coisa interessante entre um projeto e outro. E sabe, Carol, uma coisa que talvez seja uma grande descoberta para mim foi que a falência e o sucesso são duas faces da mesma moeda. E é importante a gente saber manter distância desses projetos. Quando o projeto dá errado, o projeto deu errado, o projeto faliu. Não é você que fale, não é você que deu errado. Mas também quando o projeto dá certo, é também importante dizer que o projeto deu certo, não é você que deu certo, não é o projeto que deu certo. Existe um monte de razões para um projeto dar certo. Então, manter uma equidistância do fracasso e do sucesso é salutar para a pessoa tá bem situada. Sensacional. O que você tá achando, Andressa? Uma aula aqui? Não, para mim é a aula de MBA que eu não fiz e tá... Até eu tô querendo mentoria, né? Já que já foi divulgado aqui, né? Daqui 1h30. Já foi divulgado que teremos uma mentoria para todo o processo. E 47 anos, né, de festival, então uma coisa maravilhosa também. Mas a história dele, para mim, foi bem mais interessante, porque eu acho que a própria história do festival também tem muito desse lance de vir de um fracasso, né? A gente ficou um tempo fora, então é como se a gente estivesse recomeçando. Uhum. Então, para mim, essas histórias são sempre inspiradoras. Maravilhoso. Vocês viram por quê, né? Ele virou meu best friend lá. Sabe que quando ele chegou também no Shark, é assim, ó, o João, o Apolinário e o Semizato, eles ficam disputando muito comigo, né, Sérgio? Sim. Ficam batendo muito em mim. Sim. Você não acha que mas justo? nessa temporada eu vou me juntar a eles. Como é que é? Que história? Gente, cancela esse podcast, vambora. Que história é essa? Nessa temporada, nós vamos travar uma disputa, você vai ver. Não tô entendendo. Gente, cancela. Tá entendendo, vamos ligar. Você sabe da disputa, vai ser ou você ou eu. Mas você tá falando dessa específico? Sim. Bom. Eu achei que você ia disputar comigo a temporada inteira. Eu já tô nervosa aqui, eu vou perder. Não vai dar. Porque o Sérgio, ele é amado por todo mundo lá. Daí todo mundo fez coraçãozinho pra ele. É injusto isso, viu? Não, Você chegou lá, eu demorei muito tempo pra conquistar os coraçõezinhos lá. Mas sabe, Carol, uma coisa importante, e até acho que é por isso que a gente se deu bem e fez várias coisas juntos, porque eu acredito muito na complementaridade. E eu acho que a gente teve características bastante complementares
e que também, sob o ponto de vista do empreendedor, é importante. Porque se ele pega 2 sharks na mesma linha, talvez isso adiciona pouco para ele. Mas quando você pega 2 sharks bem complementares, com certeza você tem um monte de qualidades e visões que eu não tenho e vice-versa. Isso ajuda pra caramba na formação de um bom negócio. Mas eu ainda tô confusa. Você vai ficar brigando comigo ou você vai se aliar a mim? Não, nesse momento eu tô concentrado por uma disputa que eu vou ter com você e que eu não considero a hipótese de não ganhar. Gente, tá entendido? Perceba o seguinte. Tá entendido isso? Meu Deus do céu. Percebam o seguinte. Quando uma pessoa é convidada pro Shark, a característica principal que eles avaliam é se essa pessoa é competitiva. Te perguntaram isso quando você foi entrevistado? Não lembro. Com certeza. Porque eu lembro dessa pergunta. Era assim, você é competitiva? Se um outro Shark tiver lá com uma disputa, que tiver ganhando... Eu falei, óbvio, se eu quero um negócio, certo? O máximo que eu posso fazer é se eu achar que eu vou perder, eu me aliar a ele, se ele for interessante pro negócio. Se não for, a gente vai bater de frente mesmo achando que vai perder. Agora, eu não tô entendendo. Eles colocaram a gente numa saia justa. Eles pegaram assim, ó... Vamos lá, o Sérgio e a Carol estão muito parceiros, daí eles criaram um ambiente... A gente nem podia dar spoiler, né? Não. Eu vou esperar. Esse vai ser lançado de pós. Eu tô louca pra contar o que eu vou fazer, mas eu não posso, entendeu? Você não quer contar um pouquinho do que você pensou? Vou contar. Então, ou seja, esperem essa próxima temporada. Vai ter muita disputa nesse tanque. Você já viu sangue no tanque, eu já na vi verdade. sangue no tanque. Sim. Vai ter muita disputa. Mas uma coisa, assim, dentro do espírito do Shark Tank, é uma coisa que eu sei que é muito sua praia, e como eu valorizo as coisas que você faz, é a questão da educação financeira. Isso. Né? Assim, o Brasil é maravilhoso desse espírito empreendedor. O quanto as pessoas empreendem no Brasil, têm iniciativas, etc, etc. Só que isso é uma parte da história, não é o todo da história. Infelizmente, esse espírito de arrojo, de empreendedorismo, de arriscar, faz também muitas pessoas perderem tudo, ficarem endividadas, se chatear. E num prazo relativamente rápido, geralmente em até 2 anos, muitas das pessoas que abrem um negócio fecham. E um programa como o Shark Tank, o nosso papel na sociedade, é tentar difundir alguns alertas para as pessoas tomarem cuidado. A gente quer que muitas pessoas empreendam, mas a gente quer que, sobretudo, que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo, né? Que as pessoas tenham um planejamento do que elas pretendem fazer. E é evidente, o fato de você ter consciência, planejamento, não garante que vai dar certo, mas com certeza diminui o risco de dar errado. Agora, quando você faz só na cara e coragem, sem pensar nada, às vezes, com uma pequena prestada de atenção, você já verificaria que você está indo em direção ao precipício. Só que ninguém te mostrou isso, você não se preparou para isso. Você só está indo na cara e coragem e na vontade. Às vezes você só faz a conta de quanto você precisa para abrir um negócio. E esquece que você precisa manter o negócio, que você precisa ter capital de giro, que você precisa ter dinheiro para divulgar o negócio e assim por diante. E aí, não dá certo, né? E eu adoro uma frase que é: tem um propósito, mas não abandone o caixa. Vocês viram que o Sérgio deu aqui, ó, spoiler do que vocês podem usar para fazer um pitch perfeito se vocês querem esse sócio maravilhoso aqui. Ou seja, falou de educação, falou de propósito e não erre o número, pelo amor de Deus, porque ninguém faz conta de cabeça melhor do que Sérgio, não é verdade? Então, você sabe que a história da conta de cabeça é uma coisa interessante. Eu tinha... Joga xadrez e faz conta de cabeça. Mas com 4, 5 anos, meu pai ficava o tempo todo passando problemas de matemática. E isso eu acabei fazendo quase que sem pensar essas contas. E há 1 ano e pouco eu fundei um instituto, até em homenagem ao meu pai, para ensinar xadrez e matemática para as crianças, lá em Taboão da Serra. Que eu tenho dentro. Isso, exatamente. Você viu a indireta que eu dei aqui. Então são 120 crianças que estão tendo aulas de xadrez de matemática, mas não a matemática da escola, a matemática de cabeça. Da vida. Né? A matemática assim que você
pensar, não usar calculadora, não usar nada. E é interessante já ver os relatos de como melhora a performance na escola, como essas crianças estão usando menos celular, estão mais focadas nos estudos, porque o xadrez traz disciplina, traz estratégia, e a matemática traz um raciocínio lógico super interessante. Vocês entenderam, né? Por que eu quero só fazer negócio com esse cara aqui maravilhoso. Sérgio, obrigada, maravilhoso. Você para de disputar comigo, não vem com graça não. E vamos deixar muito claro que você tem que... Olha, você tem que deixar que eu ganhe, entendeu? Eu vou... Pega leve. Vou pensar no seu caso. Pega leve, pega leve. Então, a próxima temporada do Shark Tank que a gente grava agora. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigado, Andressa. Por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer. E é isso aí, galera. A gente vai trazer de novo o Sérgio pro nosso Moneycast, porque a gente vai ficar umas 10 horas aqui com ele. Valeu! E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, Neo Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein? Se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.